Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Como meu Pai me amou, assim vos amei eu. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus preceitos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu guardei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo fique em vós e para que vosso gozo seja completo. O meu preceito é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele, ou melhor, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por seu amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos descobri tudo quanto ouvi de meu Pai. Vós não fostes os que me escolhestes a mim, mas eu fui o que vos escolhi a vós, e o que vos constituí, para que vardes e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça para que tudo quanto vós, ou melhor, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto vós pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto é o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Bem rapidinho, né? Temos pouco tempo. Esse evangelho de hoje é um evangelho que saiu um pouquinho daquilo que era o evangelho da semana, né? O evangelho que a gente estava vendo durante toda essa semana litúrgica, da sexta semana da Páscoa, é o evangelho onde Jesus faz um pré-anúncio do envio do Espírito Santo. Mas por conta da liturgia de hoje trazer a nossa memória com a festa do mártir São Matias, a igreja, sabiamente iluminada pelo Espírito Santo, muda o evangelho para esse texto que nós acabamos de ouvir. E o evangelho de hoje vem falar de dar a vida pelo amigo. O evangelho também de hoje diz, Jesus dizendo: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E por que a igreja sabiamente traz esse evangelho à nossa audição hoje? Por conta exatamente de São Matias. São Matias, se você não lembra quem é, São Matias foi aquele homem cheio do Espírito Santo, que foi escolhido por Deus, por meio do Espírito Santo, para substituir o apóstolo São Judas, ou o apóstolo Judas Iscariotes, o traidor. Então Judas, que traiu Jesus, que era contado entre os 12, como nós sabemos, se suicidou, e após a sua morte, os apóstolos disseram, ali na pessoa de São Pedro, você pode até pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ver que São Pedro, o líder, o Papa da igreja, ele diz que é necessário que escolhemos, junto ao Espírito Santo, alguém para substituir Judas, aquele que traiu Jesus. É a primeira leitura de hoje. Se você puder chegar em casa e meditar essa leitura, seria importante. Então ali manda-se escolher
algumas pessoas, né, para que o Espírito Santo indique quem ficaria no lugar de Judas, e foi escolhido 2 homens. Matias, se eu não estou enganado, o outro é Barsabás, se eu não estou enganado o nome. E ali a palavra de Deus diz que o Espírito Santo fez com que fosse tirado na sorte o nome de São Matias. E São Matias, apóstolo de Cristo, foi anunciar o Evangelho, foi anunciar a Boa Nova, foi anunciar Jesus Cristo, foi ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. E testemunha como? Testemunha como hóstia. Você diz: oxendes, como assim como hóstia? Porque a palavra hóstia significa Marte. Então, São Matias foi martirizado por causa do nome de Jesus. E se cumpre nele essa palavra de Jesus: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E Jesus tinha os seus apóstolos não como servos, mas como amigo. É por isso que o Evangelho de hoje diz: já não vos chamamos de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo, o Senhor deu a conhecer. E deu a conhecer como? Deu a conhecer ensinando. Se você for meditar a vida de Jesus, você vai ver que todas as vezes que Jesus falava uma parábola, por exemplo, e quando os apóstolos não compreendiam a parábola, o Evangelho diz que, chegando em casa, Jesus explicava a parábola aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Jesus ensinou tudo aos seus discípulos, a ponto de dizer uma vez assim: tudo aquilo que eu vos disse ao pé do ouvido, gritai dos telhados. O que quer dizer isso? Jesus estava dizendo assim: olha, o que eu ensinei a vocês, o que eu mostrei a vocês, mostrei o quê? O que foi que Jesus mostrou? Jesus mesmo disse: tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu dei a vocês, eu ensinei a vocês. Por isso, tudo aquilo que eu disse a vocês ao pé dos ouvidos, gritai dos telhados. E foi o que São Matias fez. São Matias saiu para gritar, né? Esse gritar dos telhados é para anunciar, proclamar a boa notícia. E a boa notícia era qual? Jesus disse no Evangelho de hoje: que amei uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho é essa: de nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. E se nós nos amarmos como Cristo nos amou, nós estaremos praticando o mandamento de Jesus: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros como eu vos tenho amado. E esse mandamento gera em nós vida. Esse mandamento gera em nós salvação. Esse mandamento gera em nós vida eterna. E foi exatamente por isso, tem um historiador, né, judeu, se eu não estou enganado, é um historiador judeu, chamado Flávio Joséfo. Esse homem, ele disse que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A igreja diz que São Matias foi morto apedrejado. A exemplo e seguindo, né, sendo exemplo também do primeiro diácono, né, diácono Estevão. Diácono Estevão foi morto apedrejado. E São Matias morreu da mesma maneira. Os apóstolos, todos os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, morreram por causa de Jesus, com a exceção de João, o apóstolo São João. Mas todos morreram, né? Santo André, São Pedro, São Filipe, São Bartolomeu, São Mateus, todos.
E aqui, aquele que substituiu Judas, São Matias, também morreu por causa de Jesus. E a igreja nos traz essas coisas, meus irmãos, para que nós possamos aprender com os primeiros santos que nós precisamos morrer por causa de Jesus. E para encerrar, como é que se martiriza alguém nos dias de hoje? O lixamento. Por exemplo, o cancelamento da internet. O cancelamento da internet é um martírio. O lixamento, né? O lixamento é um martírio. Quando eu digo lixamento, eu falo pessoas que maldizem os outros em comunidade. Muitas pessoas se unem para maldizer o outro. Os martírios do dia de hoje, tudo que nós estamos passando e vivendo dentro deste mundo de sofrimento. Engana-se e é um evangelho que não é o evangelho de Jesus, aquela pessoa que diz que se você aceitar Jesus, você vai deixar de sofrer, não vai ter mais sofrimento algum. Se engana e é um evangelho mentiroso. É um evangelho de mentira, alguém dizer que alguém que aceitou Jesus não tem mais problemas, porque a festa de hoje mostra para nós que o sofrimento, que a morte por causa de Jesus é prova do amor a Jesus. Morrer por Jesus é prova do amor a Jesus, e é isso que a igreja celebra hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.